Bom dia, gente, tudo bem? Vamos aí para mais um módulozinho da nossa aula, que é o reino vegetal. Nós já iniciamos o reino vegetal com as briófitas e as pteridófitas, que são os vegetais altamente dependentes da umidade. Lembrando que briófita é muito mais dependente que uma pteridófita, mas a pteridófita ainda tem sua dependência principalmente para o seu processo reprodutivo. Há necessidade de água para a sua fecundação. Quando a gente chega, então, nos dois últimos do grupo dos vegetais, as gimnospermas e as angiospermas, a gente percebe que ocorrem as soluções dos problemas. Claro que a angiosperma tem uma solução muito melhor do que a gimnosperma, ou seja, nós estamos falando dentro do grupo vegetal de seres que estão evoluindo. E a evolução é estar mais adaptado ao ambiente em que se vive. Se eu estou mais adaptado no ambiente que eu vivo, eu tenho uma maior possibilidade de sobrevivência e principalmente maior possibilidade de perpetuar a minha espécie. Então, o indivíduo campeão de adaptação é aquele que consegue sobreviver e consegue reproduzir, fazendo com que não haja extinção da sua espécie. Por isso, então, hoje nós vamos falar daqueles dois grupos dentro do reino vegetal que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, que são as gimnospermas e as angiospermas. A princípio, nesse primeiro momento, antes de falarmos especificamente de cada uma, nós vamos falar o que apareceu nesses dois grupos ou o que esses dois grupos têm em comum para que realmente eles tenham conquistado o ambiente terrestre. Então, as estruturas, as aquisições evolutivas que fizeram com que eles conquistassem definitivamente o ambiente terrestre são a semente, o grão de pólen e o tubo polínico. Ou seja, gente, eu estou falando aqui de três estruturas que apareceram a partir das gimnospermas. Estruturas que são comuns tanto às gimno como às angiospermas. Posteriormente, nós vamos falar de cada um dos grupos especificamente e ver que as angiospermas, além dessas três características comuns, ela tem novas aquisições evolutivas frente às gimnospermas que fizeram com que elas sejam mais evoluídas, ou seja, estejam mais adaptadas ao ambiente terrestre e tenham uma maior capacidade de perpetuar a sua espécie. Então, hoje, nesse momento, nós vamos falar da conquista comum das duas, que são semente, grão de pólen e o tubo polínico. Vamos lá. Então, primeiro ponto, por que a semente foi uma estrutura importante para a conquista do ambiente terrestre? Que agora esse embrião ele pode ficar longe da planta-mãe. Agora esse embrião ele é independente da planta-mãe e principalmente pela estrutura que a semente dá. Então, primeiro ponto, o que a semente é? A semente nada mais é do que um órgão que tem como função proteger o embrião. Proteger o embrião contra a desidratação e também proteger o embrião porque ela tem uma região de reserva nutritiva chamada de endosperma. Mas o que mais que a semente faz? Se a gente olhar a estrutura da semente, pessoal, a gente observa que ela tem esses ganchinhos aqui. E esses ganchinhos são importantes porque eles vão grudar, ficar preso em alguns seres vivos, promovendo então a dispersão desse embrião. E se o embrião agora vai germinar longe da planta-mãe, diminui a competição entre eles. Eu tenho uma plantinha mãe que já sobrevive naquele ambiente. As gimnospermas, gente, elas são grandes, angiosperma também quando comparada à pteridófita e às briófitas. Então eu tenho uma planta-mãe que faz sombra, que rouba alimento daquele embriãozinho. Se ele for depositado distante dela, diminui a competição. Diminuir a competição intraespecífica é um problema resolvido que faz com que esse indivíduo seja mais evoluído. Mas a casca, além de ter essa estrutura, esses ganchinhos que melhoram a dispersão, a casca também protege o embrião. E além disso, a semente é dotada de uma região de reserva nutritiva, que é o endosperma, que vai nutrir esse embrião enquanto ele está ali dentro daquela semente. Lembrando que semente é um órgão comum, tanto as gimno quanto as angiospermas. E que nas gimnospermas é a primeira vez que aparece. Toda vez que a primeira vez uma estrutura aparece, ela é sempre importante no momento evolutivo.
certo? Então, se a gente parar para pensar, os órgãos vegetais são raiz, caule, folha, flor, fruto e a semente. Se eu olho uma briófita, ela nem órgão verdadeiro tem ainda. Ela tem um rizóide, filóide e cauloide. Quando eu passo para as pteridófitas, eu tive raiz, caule e folha. Agora, chegando nas gimnospermas, nós vamos ver que os órgãos vão aparecendo e eles serão completos na gimnosperma. Então, a semente, ela é um órgão comum à gimno e às angiospermas, estrutura importante para a dispersão, para proteção e nutrição do embrião. E quando a gente fala dessa proteção, é principalmente proteção contra a desidratação. Uma outra estrutura comum às gimno e às angiospermas é a redução do gametófito, ou seja, agora esse gametófito ele foi reduzido e ele forma o grão de pólen. Lembrando que o grão de pólen são célulazinhas reprodutoras masculinas. E agora, então, o grão de pólen ele vai ser transportado tanto por animais, certo? Que são os agentes transportadores, os agentes polínicos, como também pode ocorrer a polinização, o transporte para que haja polinização dos grãos de pólen através do vento. Mas grão de pólen, redução do gametófito, apareceu em gimnospermas e as angiospermas também têm, e que são conquistas importantes para o ambiente terrestre. E fechando aí as estruturas comuns da conquista do ambiente terrestre entre gimno e angiosperma, nós temos então a emissão, a formação do tubo polínico. Talvez, gente, a parte campeã de questões do PAS sejam referentes ao tubo polínico. O que é o tubo polínico? Se a gente parar para comparar uma briófita e uma pteridófita, a gente viu que para o gametinha masculino, o anterozoide, chegar até a parte feminina, era necessário que houvesse água. Porque o anterozoide ele precisava se locomover através da água para que chegasse na região reprodutora feminina e fecundar. E o que acontece agora? O que é esse grão de pólen? O grão de pólen, gente, é essa estrutura que a gente está vendo aqui. Então eu percebo que essa região, que parece uma garrafinha, é a região feminina. E aí o grão de pólen chega na região feminina e ele emite o tubo polínico. Então o tubo polínico é uma estrutura tubular que vai levar o gameta feminino até o vai levar o gameta masculino até o gameta feminino para que haja fecundação. Ou seja, aumenta a chance de fecundação. Então percebam que eu estou falando agora de aquisições evolutivas que fez com que o indivíduo se tornasse independente da água. Lembrando, eu não estou falando da dependência da molécula, da substância água para suas funções metabólicas. Eu estou falando da presença de água enquanto ambiente. Então, nós estamos falando de gimnosperma e angiospermas que tiveram aquisições evolutivas que aumentaram a conquista do ambiente terrestre. E especificamente aqui no grão de pólen, eu estou falando de uma estrutura que aumenta a chance de fecundação, consequentemente aumenta a chance de reprodução, perpetuação de espécie. Por isso que eu falo que gimno e anjo são campeãs no processo de conquista. É claro que anjo terão ainda estruturas mais elaboradas para esse processo. Mas comparando gimno e anjo a briófita e pteridófita, a gente vê que semente, o grão de pólen e a formação do tubo polínico são três estruturas comuns às duas que fizeram essa conquista definitiva. O que faremos agora? Vamos falar especificamente desses grupos. Então, falamos das características comuns. Agora, nós vamos falar das características exclusivas de cada grupo, começando então pelas gimnospermas. Se a gente parar para pensar, o nome gimnosperma está dizendo semente nua. Então vamos lembrar que quais são os órgãos que as gimnospermas têm? Raiz, caule, folha, semente e flor incompleta. Por favor,
aparece flor, mas ela é incompleta. Nós chamamos essa flor incompleta de estróbilo. Como tanto os gimnospermas e angiospermas apresentam flor, lembrando que da gímino ela é incompleta, da anjo ela é completa. Elas serão classificadas como fanerógamas. Um vegetal fanerógamo é aquele que apresenta a estrutura reprodutora visível, porque na verdade a flor, mesmo incompleta ou completa, tanto faz, ela é a estrutura reprodutora de um vegetal. É claro que da gímino eu preciso ainda certificar e fazer com que vocês guardem que essa flor ela é incompleta. O que significa dizer flor incompleta? Aquela que não apresenta ovário, não apresenta pétala e não apresenta sépala. Isso traz algumas consequências para as gimnospermas, mas dentre os órgãos que as gimnospermas apresentam estão raiz, caule, folha, flor incompleta e semente. E pelo fato dessa flor ser incompleta, tendo a ausência de ovário, ela não tem formação de fruto. Gimnosperma não tem formação de fruto. Por isso que o nome gimnosperma significa semente nua. Quais são as características de uma gimnosperma, então? Elas têm semente, porém, não há formação do fruto. Elas apresentam, então, esse órgão reprodutor visível, que é a flor incompleta, chamada de cone ou estróbilo. Estróbilo sempre, qualquer gimnosperma posso chamar essa flor incompleta de estróbilo, porém, quando eu estiver falando das coníferas, os pinheiros, que são aquelas árvores em forma de cone, esse estróbilo, essa flor incompleta, também recebe o nome de cone, ok? Ciclo reprodutivo de vegetal, todos eles são ciclo haplodiplobiôntico, e assim como as pteridófitas, o esporófito, que tem a função de formar esporo, ele é a fase dominante, ok? Como que elas vão se reproduzir? O esporófito, então, 2M, vai produzir por meiose os esporos. Existem dois tipos de esporo, os micrósporos e os megásporos. Os micrósporos, eles vão formar por mitose o grão de pólen, que é o gametófito masculino, e o megásporo, ele é formado pela meiose do óvulo, e eles vão formar 4 megásporos. 3 vão degenerar, e vai ficar então o gametófito feminino, que vai sofrendo mitoses e vai formar a oosfera. Então a gente tem aqui, no processo reprodutivo, um pinheiro. Por que às vezes as gimnospermas recebem o nome de coníferas? Por causa do formato de cone. Então a gente tem como representantes da gimnosperma principalmente pinheiros, a araucária, as cicas. A araucária ela não tem formato de cone, o pinheiro ela tem formato de cone. Então toda gimnosperma é uma conífera? Não. Mas as coníferas, elas são do grupo das gimnospermas. Então, está aqui a conífera, está o pinheiro e suas flores incompletas, flor masculina e flor feminina. Como estão no mesmo vegetal, eu percebo que essa árvore aqui ela é monóica. Ela tem o órgão reprodutor feminino visível e o órgão reprodutor masculino visível, que são as flores incompletas, e ela é capaz de realizar a autofecundação. Mas existem gimnospermas dioicas, que tem a plantinha macho ou a plantinha fêmea, e que a polinização ela se dá especificamente através do vento. Na gimnosperma não existem agentes polinizadores. Na gimnosperma, a polinização, que é a saída do grão de pólen para a região feminina, ela se faz através do vento. Por isso que elas são chamadas de anemófilas, ok? Então, a florzinha feminina, ela vai formar o seu óvulozinho, a sua oosfera. O cone masculino, uma flor incompleta masculina, vai formar o grão de pólen. O grão de pólen vai cair na região feminina, emitir o tubo polínico. Quando ele emite o tubo polínico, ele faz com que o gameta masculino chegue diretamente à oosfera. Ocorre a fecundação, forma-se o zigoto, a semente no solo germina, perpetua a espécie. Assim acontece com as gimnospermas. Lembrando, por favor,
cuidado com as questões que falam que as gimnospermas elas apresentam flor. Essa flor ela é incompleta e ela recebe o nome de estróbilo. O que significa uma flor incompleta? Ausência de ovário, pétalas e sépalas. Pela ausência de ovário, as gimnospermas não têm a formação de fruto. Então a gente entende que as gimnospermas elas conquistaram definitivamente o ambiente terrestre por causa dessa flor incompleta. Porque a partir do momento que eu tenho o órgão reprodutor visível e eu tenho a formação de grão de pólen, eu tenho a emissão do tubo polínico. Então o tubo polínico, galera, ele está substituindo aquela água para que ocorra a fecundação de briófita e pteridófita lá atrás. Ok? Então a gente fecha a gimnosperma e a gente passa para a campeã do grupo, que são as angiospermas. Perdão, que tá aí, tem um detalhe importante para falar de pegadinha, que é o pinhão. O pinhão, então, é a semente da gimnosperma e ela é uma semente comestível. Então, é pegadinha de provas de PAS e vestibular de que o pinhão seria o fruto pelo fato de ser comestível. Não. Uma gimnosperma ela não apresenta fruto. O pinhão é a semente comestível de uma gimnosperma. Ok? Muito comum esse tipo de pedido em provas. E aí a gente entra nas angiospermas. A campeã evolutiva. Por quê? Agora ela tem uma conquista do ambiente terrestre e ela tem conquistas que fazem com que ela seja eficiente na sua reprodução e perpetuação da sua espécie. Então, dos 4, as angiospermas são as campeãs evolutivas. E não é à toa que quando a gente fala do reino vegetal, a gente fala de briófita, pteridófita, gímeno e angiosperma. Tá? Por que as angiospermas elas conseguiram chegar ao ponto de serem campeãs evolutivas? Que aquisições apareceram nela? A flor verdadeira e o fruto. Então, olha, briófita não tem órgão verdadeiro. Rizóide, filóide, cauloide. Pteridófita, raiz, caule e folha. Gimnosperma, raiz, caule, folha, flor incompleta e semente. Angiosperma, raiz, caule, folha, flor completa, semente e fruto. E a gente vai ver que essa flor completa, essa flor verdadeira, ela é importante na conquista, na evolução das angiospermas e o fruto também é um dos motivos dela ser campeã na sua eficiência reprodutiva. E a gente vai falar ao longo das angiospermas. Então, primeira aquisição evolutiva importante, nós precisamos falar dessa flor completa. Por que essa flor completa? O que ela tem? Então, eu falei para vocês nas gimnospermas que a flor da gímeno elas eram incompletas porque elas não tinham ovário, nem pétala, nem sépala. Então, chegou o momento de falar para vocês que o ovário é responsável pelo fruto. Porque o fruto nada mais é do que a hipertrofia, o crescimento do ovário. Claro que existem alguns frutos, pseudofrutos, que nós vamos falar daqui a pouco, mas o fruto verdadeiro é aquele que é a hipertrofia do ovário. Por isso que gimnosperma não tinha fruto, porque se ela não tinha ovário, ela não tinha como ter formação de fruto. E o que mais faz com que a flor completa de uma angiosperma seja eficiente? Porque agora ela tem pétala e ela tem sépala. Ela tem pétalas coloridas e pétalas que emitem cheiro, ou seja, pétalas que atraem agentes polinizadores. E se eu atraio agentes polinizadores, eu aumento a chance da minha reprodução, principalmente de fecundação cruzada. E quando um ser vivo promove a fecundação cruzada, ele aumenta a variabilidade genética. Quanto maior a variabilidade genética, maior a chance de evolução. Então, o motivo pela qual as angiospermas são campeãs evolutivas do grupo vegetal é por causa da sua flor completa, que dá a ela a possibilidade da formação de um fruto verdadeiro, e por causa das pétalas e sépalas que atraem agentes polinizadores, aumentando a chance de reprodução. Gente, isso que eu acabei de falar é muito importante. E nós precisamos também saber a estrutura de uma flor. Nós precisamos saber esses nomezinhos para a prova.
Então, presta atenção que toda essa minha região aqui é a parte reprodutora feminina. Essa parte de cá que a setinha está passando, ó, é a parte reprodutora masculina. Então, a flor verdadeira de uma angiosperma ela vai ser dividida em 2 verticilos. Os verticilos florais e os verticilos reprodutivos. O que são os verticilos florais? As pétalas e as sépalas. Aquilo que dão aquela característica de flor, que se eu for fazer uma flor de um desenho, eu faço pétala, sépala, etc. e tal. O que são os verticilos reprodutivos? A parte feminina de uma flor e a parte masculina de uma flor. Ou seja, porque é essa região da flor que é responsável pela reprodução. Toda a região feminina, ela vai receber o nome aqui, ó, estigma, na abertura é chamada de micrópila, o estilete, o ovário, então o fruto é consequência da hipertrofia desse ovário e o óvulo. Isso quer dizer, galera, que óvulo, ovário, estilete e o estigma formam o gineceu da flor. Gineceu, então, são as estruturas reprodutivas femininas. E a parte masculina é formada pelo filete e pela antera, onde tem a formação do grão de pólen. Então, antera e filete são, então, o androceu da flor, ou seja, o conjunto masculino da flor de uma angiosperma. Ok? Giza, preciso saber o nome de tudo? Gente, precisa. Precisa saber que aqui eu tenho o pedúnculo floral, aqui eu tenho o receptáculo, aqui eu tenho sépala, as pétalas, os estames, carpelo, que tudo isso eu vou dividir em verticilos florais, que são as partes das flores bonitinha, verticilos reprodutivos. Dentro dos verticilos reprodutivos eu tenho o gineceu, que são todas as estruturas reprodutoras femininas, e o androceu, que são todas as estruturas reprodutoras masculinas. Eu não iria para a prova do PAS sem saber essa imagem. É muito comum cair essa questão no PAS da UFLA, tá? Mas a flor completa, então, possibilitou as angiospermas apresentarem fruto. E por que o fruto é algo importante para a eficiência reprodutiva das angiospermas? Porque a grande maioria, não disse todos, a grande maioria são comestíveis e a grande maioria guarda a semente. Então, aqueles animaizinhos comem o fruto, comem a semente, defecam distante da planta-mãe. E do mesmo processo que aquele novo ser contido na semente ele está distante da planta-mãe, diminui a competição intraespecífica. Ou seja, as angiospermas elas são campeãs na sua dispersão por causa das pétalas e sépalas. As pétalas principalmente são atraem os agentes polinizadores e eles vão sair perpetuando aí o processo reprodutivo, e o fruto, contendo a semente, os seres vivos que vão comê-lo vão dispersando essa semente, fazendo com que haja uma diminuição da competição intraespecífica. Então percebam que as angiospermas chegaram no ápice, no mais alto patamar de garantir a sua reprodução. E a partir do momento que ele garante a sua reprodução, ele garante a perpetuação da sua espécie. Ele impede que haja extinção da sua espécie. E por promover principalmente fecundação cruzada, ainda aumenta a variabilidade genética, que aumenta as chances de evolução. Por isso que angiospermas são extremamente importantes, chegando ao alto grau de evolução dentro dos vegetais. Então, o fruto, pessoal, é a hipertrofia do ovário. E de que o fruto é formado? A gente percebe aqui dentro a semente, o endocarpo revestindo a semente, o mesocarpo, geralmente são carnosos, suculentos, e o epicarpo. Giza, o que eu preciso saber disso? Eu preciso saber essas estruturas de um vegetal? Precisa. Eu também não iria para o PAS sem saber essa imagem que vocês estão vendo. As angiospermas, então,
Elas vão se reproduzir, vão formar o grão de pólen, vão formar o grão de pólen, o grão de pólen vão chegar até a parte feminina, emitir o tubo polínico, vai formar o embrião, a semente, e ela vai germinar. Então, ela é campeã no processo de eficiência reprodutiva. Já falei da estrutura do fruto, epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Essas três estruturas juntas, elas formam o pericárpio, ok? E nós precisamos falar então dos tipos de frutos. Um fruto verdadeiro é aquele que é formado pela hipertrofia do ovário, certo? Então, os frutos carnosos são aqueles que apresentam pericarpo aqui, ó, suculento, carnudo, geralmente comestível, né? Nós temos também frutos secos, onde esse pericarpo não é desenvolvido. A gente vê aí uma série de castanhas, né? Nós dizemos, eu não sabia que castanha era fruta, achava que era semente. Não, ele veio do ovário de uma angiosperma. Nós temos também frutos paternocárpicos, são frutos que não apresentam semente. Paternocárpia é um tipo de reprodução, gente, em que a formação de um novo ser sem que tenha tido a fecundação. Então, se não houve fecundação, não há formação de semente. Frutos paternocárpicos são aqueles que não apresentam sementes. Os pseudofrutos, eu falei que o fruto verdadeiro é aquele, então, que forma pela hipertrofia do ovário. Mas existem outras regiões da florzinha que vão hipertrofiar, que não são o ovário, formando, então, os falsos frutos, na verdade, os pseudofrutos. Então, os pseudofrutos são aqueles que vão se originar de outras partes da flor, não sendo o ovário. Exemplos de pseudofruto: caju, maçã, pera, morango e o abacaxi. E para a gente finalizar a aula do reino vegetal e falar das angiospermas, o que é que a gente precisa entender? Muito importante para o PAS esse momento. As angiospermas, elas são, dentro do grupo vegetal, a mais evoluída, com maior variabilidade genética. Então, eu estou falando de um grupo que tem um grande número com uma grande diversidade. Isso faz com que eu tenha que dividir. Na biologia não falamos dividir, falamos classificar. Então, o grupo das angiospermas, ele foi classificado em 2 subgrupos, certo? O das monocotiledôneas e das eudicotiledôneas. Gente, todas elas são angiospermas, mas são angiospermas que dentro do próprio grupo são um pouco diferentes. Então, há uma nova divisão. Essa divisão, então, é classificar as angiospermas em monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Para isso, eu preciso saber quais são as características de uma monocotiledônea e de uma eudicotiledônea. Que estruturas são essas e que diferenças são essas? Se eu olho uma monocotiledônea, a raiz dela é chamada de fasciculada ou encabeleira. É aquela raizinha que parece um monte de cabelozinhos. Já a raiz de uma eudicotiledônea, que há pouco tempo atrás era só chamada de dicotiledônea e hoje o termo certo é eudicotiledônea, a raiz ela é do tipo axial ou pivotante. Ela tem um eixo central e um eixo axial e algumas ramificações. Quanto ao caule, o caule das monocotiledôneas, os feixes vasculares, eles são todos desorganizados. De uma eudicotiledônea, eles são organizados. A folha de uma monocotiledônea, pensa na folha da cana. São aquela folha em que as nervuras elas são paralelinervas. E de uma eudicotiledônea, as nervuras elas são reticulares. Lembra? Se eu vou fazer uma florzinha, estou fazendo um jardinzinho, aquele desenhozinho básico que a gente faz quando a gente é criança, que eu vou desenhar aquela folhinha, eu estou desenhando de uma eudicotiledônea. Se eu estiver falando, então, de uma cana-de-açúcar, eu faço aquela folha comprida. Ali eu estou falando de uma monocotiledônea. Quanto à flor de uma monocotiledônea, elas são chamadas de trímeras. Apresentam 3 pétalas, 3 sépalas ou múltiplas de 3. Quando eu falo de flores de uma eudicotiledônea, eu estou falando daquelas que são
4 ou múltiplas de 4. E quanto ao cotilédone, as monocotiledôneas apresentam um único cotilédone e as eudicocotiledôneas apresentam 2 cotilédones. Muito importante saber essas classificações, as características de cada uma delas. E para a gente finalizar, a gente precisa lembrar que as angiospermas, elas também, é muito comum entre elas, principalmente o homem fazendo isso, reproduções assexuadas. Claro que isso não é vantajoso do ponto de vista evolutivo, mas a reprodução assexuada ela traz algumas vantagens. Ela é simples, ela é rápida. Apesar dela não ter a variabilidade genética, ela é importante. Então, dentro das reproduções assexuadas, nós temos a estaquia, a enxertia, a mergulhia, muito importante aí no morango. E a auporquia, perdão. A gente fica por aqui. Existem exercícios sobre essas reproduções assexuadas que nós vamos ainda discutir. E até a próxima aula. Ainda continuamos quietinhos em casa. Estou aqui guardadinho num quarto, preparando tudo para vocês para que o prejuízo seja o menor possível. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo!